Imposto é roubo. Olha, eu tô fazendo um vídeo diferente hoje, como vocês podem ver, tô gravando no celular. Eu gostaria, inclusive, que vocês deixassem nos comentários aí a opinião, se vocês acharam que a imagem ficou melhor, se o áudio, principalmente isso, ficou melhor, para que eu decida se eu vou mudar ou não de mecanismo de gravação, né? Enfim, mas eu não vou gastar esse vídeo sem falar nada. Vou falar sobre o jargão utilizado pelos liberais. Imposto é roubo. Será que isso faz sentido? Olha, esse é o tipo de frase que quando eu escuto dá vontade de cavar um buraco no chão e enterrar a cabeça, sabe? Porque, assim, eles partem de um conceito filosófico, né? De entender que o ser humano ele é dono do seu corpo, dono de si mesmo, portanto ele é dono de sua produção, ninguém pode tomar a sua produção, então imposto é roubo. Oh, que coisa linda. Essa é uma análise que de tão superficial chega a ser infantil, sabe? Não valeria nem a pena eu gravar um vídeo, mas como eu tô gravando de graça esse vídeo, vocês também estão assistindo de graça, vai, continua assistindo isso aí. Um dos principais argumentos que a esquerda usa contra a direita, um dos principais ataques que a esquerda faz contra a direita é pedir pro pessoal estudar história, né? Vai estudar história, você não lê nada de história, não sabe nada, menino. E o pior é que eu sou obrigado a dar razão ao pessoal de esquerda, porque 90% das vezes é verdade mesmo. Não interessa se esse conceito filosófico de que o Estado se apropriar da produção de alguém é errado ou não, se é um roubo, se filosoficamente pode configurar um roubo, realmente o que importa é que isso é necessário. E sabe por que isso é necessário? Porque a história não começou ontem, você não pode resetar o mundo, a história é algo que já existe. Em todo lugar do mundo, e no Brasil isso é um processo ainda muito mais latente, muito mais forte, existem conflitos distributivos, e esses conflitos distributivos têm que ser resolvidos pelo Estado. Um exemplo de conflito distributivo aqui no Brasil, né? Os latifúndios. O pessoal da direita deve... Acho que o pessoal pensa que os latifundiários, eles compraram as terras com seu próprio suor, sabe? Não, eles trabalharam, juntaram dinheiro e compraram as terras, aí veio sem terra para tomar aquilo ali, isso é um absurdo. Gente, eu vou deixar linkado aqui nos comentários um trabalho muito bom que fala sobre o processo histórico de apropriação territorial no Brasil, como isso aconteceu. Mas eu vou explicar aqui de maneira bastante resumida. Isso aconteceu principalmente através dos sistemas de sesmarias, né, e do processo de posse, né, a ação dos posseiros. O regime de sesmarias era a doação de terras, né, promovida pelo governo imperial para que determinadas pessoas, né, determinadas pessoas privilegiadas, obviamente, da sociedade, pudessem explorar essas terras. Né? E era uma doação condicionada, claro. Ele tinha que explorar, ele tinha que fazer com que aquela terra produzisse para ele ter a posse daquela terra. Mas além das sesmarias, a prática de expandir território através da posse, né, os chamados posseiros, né, foi muito comum aqui no Brasil. E a grande questão sobre esses dois sistemas é que por volta ali de 1910, 1920, mais ou menos, o governo brasileiro ele começou a legalizar essas terras. Sim, o governo doou as terras através do regime de sesmarias aos sesmeiros, né, os chamados sesmeiros, e os posseiros que expandiram seu território através de invasões, eles conseguiram legalizar boa parte dessas terras. Então, boa parte dos latifundiários, eles não compraram suas terras, não trabalharam, juntaram dinheiro e compraram, eles não herdaram de familiares que fizeram isso, que trabalharam, foi o suor deles. Não, foram concessões políticas. Então esse é um conflito distributivo que existe, é real, aconteceu, algo precisa ser feito para lidar com esse problema. Além disso, eu podia falar também da escravidão no Brasil, né? Um determinado grupo de pessoas de cor de pele particular foi escravizado por 300 anos no Brasil e isso gera efeitos colaterais muito pesados até hoje, que todo mundo sabe. Esse também é outro exemplo de conflito distributivo que o Estado precisa mediar. É o livre mercado, é o espontaneísmo do mercado que vai resolver isso? Não. E de que maneira que os impostos entram nessa história aí? É simples. Olha, no Brasil, a estrutura tributária é completamente mal feita, o pobre acaba pagando mais impostos do que os ricos, porque a tributação ela incide 50% sobre consumo, uma pequena parte da tributação apenas incide sobre renda e sobre patrimônio, isso acaba fazendo com que os pobres sejam muito onerados pelos impostos. Mas se tivéssemos uma tributação progressiva, coerente, incidindo mais sobre renda e patrimônio do que sobre consumo aqui no Brasil, o efeito que aconteceria seria o seguinte: os privilegiados da sociedade, os detentores de grande capital, os grandes latifundiários, eles seriam pagadores líquidos de impostos. O que é isso?
Pagador líquido de imposto é você pagar mais imposto do que você receber através de benefícios do governo. E os pobres seriam recebedores líquidos de impostos, né? Pagar menos do que receber do Estado. No longuíssimo prazo, você ia conseguir diluir esse problema dos conflitos distributivos que existem num país como o Brasil. Aí eu pergunto a você, o livre mercado, o espontaneísmo do mercado tem condições de fazer esse tipo de justiça social? Sim, justiça social. Tem condições? Não, né? Então imposto é necessário. Além disso, eu gostaria de conceituar a liberdade, né? Porque os libertários, apesar do nome, né? Apesar do título, eles não sabem o que é liberdade. Não, eles não sabem. Quem melhor aborda essa questão, quem melhor conceitua a liberdade é um economista chamado Amartya Sen, onde ele separa a liberdade formal da liberdade substantiva, né? A liberdade formal é aquela liberdade que você tem de direito. Ah, o sujeito favelado ele tem o direito de ser médico se ele quiser. Tem o direito, mas ele tem essa escolha concreta, real na vida dele? Não. Essa é a diferença entre liberdade formal e a liberdade substantiva. A liberdade substantiva trata da questão das capacidades, né? O sujeito ele tem liberdade quando ele tem real possibilidade concreta de escolha. Então, se o sujeito ele realmente pode ser médico se ele quiser, ele tem todo o ferramental necessário para isso, todo o suporte para isso. Então, essa é uma liberdade real, vamos dizer assim. Nesse sentido, outra função dos impostos é isso, é garantir as liberdades substantivas, garantir a liberdade substantiva para os indivíduos. Quando você oferece saúde pública para as pessoas mais necessitadas, educação de qualidade e gratuita para as pessoas mais necessitadas, e você, enfim, oferece todo o suporte para que aquela pessoa ela consiga de fato fazer escolhas, você está oferecendo liberdade real, liberdade substantiva, você está ampliando a capacidade de escolha dessa pessoa. Então isso é outra função dos impostos, né? Então o imposto ele tem ele é um grande instrumento para a redistribuição de renda, para a diluição de conflitos distributivos, para a diluição de privilégios históricos que foram formados na sociedade. Então, gente, é nesse caminho que se discute essa questão com um mínimo de seriedade, sabe? Agora, se você quiser ficar discutindo o Fantástico Mundo de Bob, Caverna do Dragão, vá lá para os canais dos libertários, ficar falando imposto é roubo, rasgando os livros de história, fazendo de conta que não existe conflitos distributivos na sociedade. Vai lá, vai lá. Enfim, compartilhe esse vídeo com seu amigo libertário, com seu amigo liberal. Isso é tudo, dê joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as atualizações. Valeu?